Amém? Nós paramos na igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18. Diz assim, olha: escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira, filho de Deus. O filho de Deus, desculpa, irmão, estou dizendo errado. Não é Tiatira. Porque a gente terminou na Esmirna. Esmirna. Agora não é Pérgamo. É Pérgamo mesmo. Ah, é Pérgamo mesmo, eu estou errado. É Pérgamo. Não, é porque são duas turmas com duas coisas, na mesma matéria. Ah, isso mesmo, é Pérgamo, aqui é Pérgamo. É 2:12. Apocalipse capítulo 2:12, nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Diz assim, olha: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: aquele que tem a espada aguda de 2 fios diz: conheço as tuas obras e sei onde habitas e onde está o trono de Satanás, mas ainda retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antibas, minha testemunha fiel, a qual foi morta em vosso meio, onde Satanás habita. Mesmo tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar pedras de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse coisas sacrificadas a ídolos e fornicassem. Então, aqui a igreja de Pérgamo que nós estudamos, ela é a parábola do grão de mostarda. Então, Pérgamo, a igreja de Pérgamo, né, ela é igual à parábola do grão de mostarda que nós vamos estar estudando aqui hoje. Essa parábola, essa parábola equivale à igreja de Pérgamo. Nós vimos que a igreja de Pérgamo aqui, olha, a palavra do Senhor está falando sobre ela, que lá havia o trono de Satanás, que representa o mundo. Vamos relembrar aqui. Nós falamos que Pérgamo representa, a palavra Pérgamo representa o casamento. É o casamento do quê? É o casamento da igreja primitiva, né, a igreja do Senhor, com a igreja, com o mundo. Então é um casamento aqui. A palavra Pérgamo significa esse casamento. Nós também estudamos que Pérgamo era algo interessante que o Senhor falou com ela aqui, olha, que lá, além dela, ela não negou a fé, mas tinha algumas coisas muito contrárias à doutrina do Senhor lá. Nós também falamos que Pérgamo é o lugar onde tinha as bibliotecas, lembra? A biblioteca, onde a segunda maior biblioteca do mundo ficava em Pérgamo, porque a primeira ficava em Alexandria. Falamos também de Pérgamo, algumas coisas da doutrina de Balaão, que é o quê? Por dinheiro, né? Ela tinha um problema muito sério em relação ao dinheiro. E eu não sei se vocês vão lembrar, a igreja de Éfeso, que é a igreja primitiva, e a igreja de Pérgamo tem uma diferença muito grande. E uma diferença assim, grande, mas uma diferença quase comum, porque a igreja de Éfeso era o comportamento deles em relação à doutrina de Nicolaítas. Já aqui em Pérgamo não era mais comportamento, era ensino. Lá em Éfeso eles tinham a doutrina do Nicolaíta, que é a doutrina que podia viver de qualquer maneira, mas aqui na igreja de Pérgamo o comportamento virou ensinamento. Eles faziam uma coisa chamada apologia ao pecado. Então essa igreja aqui, ela precisa ser bem estudada em relação à parábola para nós entendermos. Vamos na parábola. Mateus 13:31. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 31. Mateus 13:31. Vamos para Mateus 13:31. Mateus 13:31. É a parábola. Peraí. Mateus 13:31. É isso mesmo. Mateus 13:31. Peraí. Deixando aqui. Deixa eu só encontrar a minha aqui.
Engraçado, eu perdi. Mateus capítulo 13, versículo 31. Nós vamos ler ela aqui primeiro, depois nós vamos estudar ela. Lá diz assim, olha. Peraí. Lá diz assim, vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 33, né? Não, 33 não, desculpa. 31, 32 só. É porque, tá. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que certo homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e finalmente faz uma árvore de tal sorte que vem as aves do céu e fazem os seus ninhos e os seus ramos. Eu queria que vocês notassem uma coisa aqui, olha, muito interessante. A parábola do grão de mostarda, muita gente usa essa parábola, eles até usam essa parábola para dizer que essa parábola aqui representa o grão de mostarda, representa a fé da pessoa, e a fé da pessoa fica tão grande que ela cresce, mas não tem nada a ver, irmãos. Isso aqui é uma coisa muito diferente. Primeiro, um grão de mostarda, se eu jogar um grão de mostarda na terra, e ele crescer e virar uma árvore grande, é uma anomalia. Por quê? Porque não tem como eu colocar um pé de, eu pegar uma semente de melancia, e a melancia virou uma árvore muito grande. Se a melancia virou uma árvore muito grande, primeiro que quando der uma melancia, elas vão cair e vão se perder. A melancia tem que ser na terra, para não perder aquela fruta. Agora aqui, o que Jesus está dizendo? O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que certo homem semeou no seu campo. O que é isso? O grão de mostarda, na verdade, ele representa o quê? O grão de mostarda, na verdade, representa a palavra de Deus. É lógico que é a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui fala que ele semeou no campo. Quando nós lemos a parábola dos 4 terrenos, vamos lembrar, lá na parábola dos 4 terrenos, semeou uma semente, não foi? E Jesus interpretou dizendo que aquela semente era a palavra de Deus. Se essa semente é a palavra de Deus, o grão de mostarda também aqui é uma semente que representa também a palavra de Deus. Só que aqui ele fala, olha, o grão de mostarda caiu e realmente ele caiu, semeou no seu campo, a qual realmente é a menor de todas as sementes, mas depois cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e finalmente faz uma árvore de tal sorte que vem as aves do céu e faz o seu ninho nos seus ramos. Aqui que dá para nós entendermos aqui, olha os estágios, vamos ver. Primeiro, o grão de mostarda caiu, amém? Aí ele caiu, ele era um grão, depois ele virou uma hortaliça, depois que ele virou uma hortaliça, a Bíblia diz que ele virou uma árvore, e dessa árvore vem ninhos, e aqui depois dos ninhos veio o que? Em consequência dos ninhos veio as aves. Aqui que está o problema, sabe por quê? Porque na verdade isso aqui mostra uma corrupção que aconteceu aqui, uma coisa diabólica que aconteceu aqui. Por quê? Porque o grão de mostarda foi semeado, virou hortaliça. Nós sabemos que as hortaliças, todas as hortaliças que servem de alimento para nós, elas não têm tamanho, elas são pequenas. Por quê? Porque Deus já fez isso para você descer e pegar ela. Entendeu? As hortaliças não são grandes. Por exemplo, uma couve, uma alface, ou até mesmo pepino, ou outras hortaliças, elas todas não são todas rasteiras, mas a maioria são rasteiras. Quando são rasteiras, elas são pequenas.
porque é um formato normal. Agora aqui fala que essa hortaliça, aqui a mostarda, que é uma hortaliça, ela cresceu e virou uma árvore, mas só que a árvore deu ninho e as aves apanhou. Vamos ver quem são as aves. Vamos ver quem são as aves. Vamos para Mateus 13. 13. O versículo que nós vamos ler é Mateus 13, o versículo de número 4. Mateus 13, versículo 4. Vamos ver as aves aí, ó. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Tá vendo? As aves comeram a semente. Aqui as aves comeram a semente. O quê? Como o semeador estava semeando no terreno, ele jogou a semente lá na beira do caminho, as aves vieram comer. Se a ave comeu essa semente não vai ser gerada, ela não vai crescer, porque a ave engoliu ela. Agora vamos ver o que Jesus falou que as aves. 13, o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 40, deixa eu ver, 30, não. Jesus se aproxima, Jesus vai explicar o que representa a semente, o que representa as aves, né? Que a semente comeu. Está lá no versículo de número 37, 38. Isso. O 38 fala assim, ó: o campo é o mundo, a boa semente e os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que se... Não, irmãos, eu estou enganado, eu estou no lugar errado. É o versículo de número 19, é o versículo 19, 13, 19, Mateus 13, 19, eu estou errado. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta é a que foi semeada na beira do caminho. Então, quem que arrebatou a semente aqui? As aves, na verdade, representam Satanás. Então, olha o que aconteceu aqui. Essa aqui, o grão caiu na terra, virou hortaliça. Quer dizer que a semente do reino foi semeada. Realmente a pessoa recebeu a palavra de Deus, mas ela recebeu a palavra de Deus, mas só que na hora que a palavra de Deus foi dar crescimento, ela deu o crescimento errado. Qual foi o crescimento? Ela virou uma árvore. Não era para ela virar uma árvore. Ela, para ela ter, do jeito que ela foi semeada, ela tinha que nascer. Por exemplo, se semeou abacate, tinha que dar abacate. Agora que semeou mostarda, mas deu uma árvore enorme que não é a mostarda, deu uma anomalia. E o que acontece? Virou ninho. O ninho, Satanás, então, o que aconteceu? Satanás, essas aves aqui, esses ninhos aqui, essas aves que se aninharam nela, representam Satanás. Quer dizer que Satanás, a produção ali deu errado. Por quê? Porque Satanás estava por trás, estava atrapalhando o crescimento. Aquele crescimento é um crescimento errado, é um crescimento que cresceu na palavra de Deus, mas que cresceu erradamente. Então, o que representa aqui na igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo, o que aconteceu com a igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo casou com o mundo. Como a igreja de Pérgamo casou com o mundo, a semente que ela recebeu, que é a palavra de Deus, gerou anomalia. Ela estava crescendo e enchendo de gente. Por quê? Porque a partir do momento que a igreja primitiva se uniu com Pérgamo, com Constantino, e uniu os dois ali, o que aconteceu? A igreja cresceu mesmo. Sabe por quê? Porque agora ser cristão era muito bom. Ser cristão era algo normal para eles naquela época, era um status. O imperador era cristão, o povo, todo mundo era cristão. Onde você era cristão, então a igreja o quê? Cresceu, mas ela cresceu erradamente. É o que acontece muito hoje. Tem muitas igrejas que crescem, como diz, em tamanho de pessoas e quantidade de gente, mas na verdade ela não cresce na palavra de Deus. Foi o que aconteceu com a igreja. A igreja encheu de gente, era o Império Romano quase todo era cristão, tinha gente para todo lado cristão, mas só que todos cresceram, mas ali dentro eles não tinham o que? A essência do grão. Na verdade era um ninho cheio de aves, e essas aves aqui representam Satanás aninhado ali no meio da igreja. Então, por isso que a igreja, o Senhor fala assim, olha, o Senhor fala da igreja de Pérgamo assim, olha, o trono de Satanás, aonde o trono de Satanás está. Por que ele fala isso? Justamente por causa dessa questão. Quando a gente lê aqui na igreja de Pérgamo, aqui diz assim, olha, aqui fala que lá tinha gente que não negou a fé, mas lá tinha o trono de Satanás,
lá tinha o que? Doutrina de Balaão, lá tinha nicolaítas. Então o que acontece? A igreja cresceu, o grão de mostarda virou uma árvore muito grande, mas na verdade tinha ninho onde Satanás habitava, porque aqui representa o que? Os ninhos aqui, olha, representa Satanás, representa, como é que eu falo com vocês? Esses ninhos aqui representa os dois lados. Como é que eu vou dizer? É uma pessoa que é cristã, mas não é ao mesmo tempo. Ela tem duas caras. Vou usar essa expressão duas caras para vocês entenderem. Por exemplo, um dia Jesus estava indo e veio um rapazinho e falou: Senhor, deixa eu te seguir. Aí Jesus virou para ele e falou assim: olha, as aves do céu têm ninho, as raposas e as aves do céu têm ninho para ficar, mas eu não tenho. As raposas têm covis para ficar e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Sabe o que ele estava dizendo? Não estava dizendo que ele não tinha casa, que ele estava andando ao léu, não. Estava dizendo o seguinte: que ele tinha um propósito só, ele não tinha dois propósitos. Sabe por quê? Porque é o seguinte: o passarinho ele faz um ninho aqui nessa árvore, mas se você tirar o ninho dele aqui, ele vai fazer na outra árvore também. Ele não quer saber que árvore, ele quer fazer o ninho, entendeu? Ele quer ter um lugar para ele ficar. Ele não quer saber se aquela árvore é boa, se aquela árvore é ruim, se aquela árvore é um espinheiro, se aquela árvore não presta. Ele não quer saber, ele quer fazer um ninho ali naquela árvore. Entendeu? Agora, quando ele fala que as raposas têm covis também, isso aqui está dizendo dois pensamentos, porque a raposa ela tem uma toca ali e outra lá. Você procura ela nessa que ela entrou, mas ela está na outra. Você nunca encontra ela na mesma toca, porque ela sempre muda. Entendeu? Então ele está dizendo que é o que lembra de 1 Reis, quando Elias falou assim: olha, vocês estão cocheando em dois pensamentos. Quer dizer, você serve a Baal ou serve ao Senhor? Você tem que escolher se vai servir a Baal ou vai servir ao Senhor. Então, essa questão aí da igreja de Pérgamo, esse que era o problema da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo não tinha ela não estava firmada na doutrina, não. Ela estava firmada naquilo que viesse para ela, aquilo que o imperador falasse, acontecia. Entendeu? Muitas coisas que a igreja romana faz hoje, por exemplo, foi por quê? Por causa que foi introduzido dentro da igreja. Esses livros que nós temos aqui, nós temos muitos livros aqui, ó, mas tem muitos livros, tem livro que está faltando aqui na nossa Bíblia. Por quê? Foi por causa desses concílios lá, dessa época de Pérgamo, porque eles fizeram um monte de concílio de Nicéia, concílio de não sei o que lá mais, e foi tirando alguns livros daqui. É lógico que eu quero que vocês entendam aqui, espero que vocês não entendam mal o que eu vou dizer. A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Uma das maiores discussões é essa, sabe? Porque a Bíblia, na verdade, aqui dentro tem a palavra de Deus, mas tem algumas coisas aqui dentro da palavra de Deus que, na hora do homem traduzir, ele traduziu errado, não colocou o que ele queria colocar. Por isso que a gente tem que sempre analisar, não só uma Bíblia. Por exemplo, eu tenho um monte de Bíblia no meu computador e tenho a minha Bíblia que eu uso e umas outras. Por quê? Porque eu sempre analiso aquela palavra, porque existem algumas palavras que eles tiraram e estragaram a Bíblia, e estragaram algumas coisas da palavra de Deus. Não estou dizendo para os irmãos que os irmãos devem tirar a palavra de Deus, não estou entendendo, né, irmãos? Eu estou dizendo que existem algumas coisas lá que a gente tem que estudar para entrar aqui, porque senão você não vai entender. Por exemplo, falta livro aqui na Bíblia, falta alguns livros que tinha que estar na nossa Bíblia e não está. Se você ler Judas vai falar de 2 livros que tinha que estar na Bíblia e não está. Aqui na Bíblia mesmo, o próprio Judas fala de 2 livros que ele pesquisou, que eles estudavam, que não está na nossa Bíblia. 2 livros que não está aqui, que tinha que estar na nossa Bíblia, não está porque eles tiraram. Entendeu? Só que por causa deles ter tirado esses livros, estragou muita coisa assim. Quem não tem conhecimento desses livros e nunca leu esses livros, eles não compreendem muita coisa que está escrito na Bíblia mesmo. Eles ficam meio perdidos por causa dessas questões. Mas só que os livros estão citados na Bíblia e foram tirados da nossa Bíblia. Por quê? Esses concílios que aconteceram. Então a igreja de Pérgamo, ela, na verdade, a igreja de Pérgamo misturou, houve uma mistura muito forte. E essa mistura muito forte atrapalhou a igreja do Senhor em muita coisa. Amém? Aí alguém diz assim: mas foi bom parar de perseguir a igreja? Foi bom parar de perseguir a igreja, mas só que a perseguição saiu da perseguição fora e ficou a perseguição dentro. Porque o que o diabo quer? Ele quer fazer um ninho dentro da igreja, porque se ele fizer um ninho, ele vai ficar dentro da igreja. Aí ele pode fazer o que ele quer.
Entendeu? Porque se o diabo entrar, o diabo antigamente, ele trabalhava muito perseguindo a igreja, atrás da igreja, matando os cristãos. Depois ele descobriu que quanto mais matava, mais crescia. Aí ele parou e pensou, é melhor ficar dentro dela do que fora dela. Entendeu? Por isso que a igreja de Pérgamo, aqui, olha, o ninho. Satanás fez o próprio ninho. Isso é uma estratégia dele. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas se você ver, essa estratégia do diabo de ninho é muito antiga. Lá em Ezequiel 31, conta a história de Satanás do início ao fim. Aí fala sobre ele e tipifica ele como a árvore. Aí fala que ele que os ninhos, quer ver? Vamos lá rapidinho. Nós estamos falando de Pérgamo, a parte que eu quero mais frisar é o ninho. Por quê? Porque a igreja cresceu, mas tinha um ninho lá dentro do diabo. Amém? Ezequiel 31. Eu só vou mostrar a vocês esse versículo aqui, nós vamos continuar aqui. 31. Há um versículo aqui muito interessante. Na verdade, Ezequiel 31 todinho está falando de todos os anjos do céu e Satanás. O cedro do Líbano aí é Satanás. Aí olha o que ele diz. Lá no versículo de número 5. 5. Deixa eu ver. É o 5 e o 6. Por isso o seu porte elevou-se mais do que todas as aves do campo. Uma coisa que você deve lembrar, as aves do campo aí representam o quê? Os anjos. Todos os anjos representam as aves do campo. E os seus galhos se multiplicavam, e a sua folhagem se desenvolvia, e os seus ramos se alongavam, graças à mudança das águas que o tinha feito crescer. Isso aqui está falando da autoridade, está falando do poder, está falando que Satanás aumentou a sua autoridade, a sua prosperidade, está falando tudo que ele aumentou aqui, dele que foi crescendo, tudo aquilo que Satanás foi adquirindo lá. Aí vem o versículo 6, todas as aves do céu, aí já mostra claramente, as aves do céu faziam ninho nos seus ramos, sob as suas ramagens abrigavam-se todos os animais do campo, e à sua sombra se assentavam os povos de todas as raças. A Bíblia usa a palavra aves do céu aí, para dar uma interpretação que na verdade essas aves do céu, sabe o que eram? Eram anjos que se tornaram demônios, entendeu? Então, por que eles alinhavam por que eles faziam ninho nos ramos dessa árvore? Porque essa árvore aí representa Satanás. E quando os anjos descobriram que Satanás estava planejando em colocar um trono dele lá, tirar o trono de Deus, colocar o trono dele acima do trono de Deus, eles pensaram assim, se ele vai crescer, eu também quero crescer, então eu vou me juntar com ele. É o ninho, tá vendo? É o ninho. Então essa palavra ninho é colocada aqui nessa parábola, não por acaso, para mostrar que a igreja, entendeu? Satanás começou a aninhar na igreja em Pérgamo e tomar conta da igreja, amém? E isso aqui para nós, para eles aqui da igreja de Pérgamo, é até uma novidade, mas para nós no nosso século 21 agora, no nosso século 21, não é novidade. A gente sabe que existem muitos lugares aí que as igrejas estão enormes, mas na verdade lá dentro tem tanto ninho de Satanás que quando um pega uma vara e vai cutucar os ovos, eles botam ele para fora na hora. É os tertúlios. Bom que vocês anotem essa palavra que eu quero que vocês escrevam. Tertúlio. Tertúlio é religioso. É gente que... Os tertúlios, eu não estou usando essa palavra muito aqui, mas vai ter umas matérias que eu vou falar demais sobre isso. Os tertúlios. Quem são os tertúlios? São os religiosos. O que é uma pessoa ser tertúlio? Tertúlio é uma pessoa que ela não vive pela Bíblia, ela vive pela palavra. Ela não vive pela palavra, ela vive pela igreja, pela religião. Por exemplo, matar em nome da religião. O Papa determinava que se alguém falasse alguma coisa contra o Papa, morria. É um tertúlio. Só que hoje a igreja católica não faz isso mais. Não faz isso muito mais hoje. Aqui não, em Roma faz, mas aqui não. Mas uma coisa na igreja acontece isso. Se uma pessoa está com a verdade e outras pessoas da igreja não estão com a verdade, o ministério bota aquela pessoa para fora. Isso são os tertúlios. Isso acontece demais. Muitas igrejas aí que saem e abrem outra igreja, a maioria das vezes é por causa disso, porque tem alguma coisa lá que está errada, eles não concordam, saem, entendeu? Por quê? Porque os tertúlios é aqueles que não acreditam na palavra, acreditam na religião. Não é a palavra, é a religião. É lógico que a gente tem que respeitar. Tem muita coisa que eu creio que outros não creem. Tem muita coisa que eu acredito que outros não acreditam. Tem coisas que eu creio na palavra que é assim e outros não acreditam. A gente tem que respeitar os dogmas das pessoas. Mas agora a religião é pior. Dogmas são isso. Por exemplo, às vezes tem gente que... Por exemplo, a primeira igreja batista.
as igrejas batistas, algumas igrejas batistas tradicionais, elas não crêem na manifestação do Espírito Santo, mas elas creem no Espírito Santo. Elas creem que o Espírito Santo faz, elas creem-se nele, mas elas não acreditam nessa manifestação de dons igual as outras igrejas navais acreditam. Mas nem por isso eu vou brigar com eles, nem vou quebrar a minha comunhão com eles, entendeu? Não tem nada a ver, é algo que eles não creem, problema deles. Agora, se eu começar a brigar com eles por causa disso, igual a gente vê isso na mídia, né, na televisão, pastor que briga com o outro só porque o outro é tradicional, isso aí já é tertulianos, são gente que está brigando por causa da religião, não por causa da palavra de Deus, amém? Agora, essa então é a igreja de Pérgamo. Vamos para a próxima igreja. Alguns aspectos que as outras igrejas têm, né? Tiatira agora então, é 2,18. Tiatira, 2,18, amém? Vamos lá. Escreve Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 18. Apocalipse 2,18, diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira, o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao fino latão reluzente, diz essas coisas: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério e a tua paciência. Eu sou sabedor de que as tuas últimas obras são mais abundantes que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras aquela, olha a palavrinha aí, olha, aquela mulher, Jezabel. Algumas Bíblias nem tem escrito mulher, outra está escrito só Jezabel. Isso, mas tem a palavrinha mulher, exatamente, que se diz profetiza, mas ensina a seduzir os meus servos à fornicação e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, irmãos, presta atenção. A igreja de Tiatira, que é a segunda igreja que nós vamos estudar aqui, a igreja que no dia de hoje nós vamos estudar, ela representa a parábola do fermento. A parábola do fermento. Então, a Tiatira, ela representa a parábola do fermento. A parábola do fermento. Essa parábola do fermento, vamos estudar ela lá. Parábola do fermento. Mateus capítulo de número 13, 33 e 34. Mateus capítulo 13, 33 e 34. Vamos lá. Ele disse outra vez: aqui comparei o reino de Deus. Não, eu estou lendo Lucas. Mateus. Então lhe disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou. Olha a mulher aí. Misturou e escondeu com 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Todas essas coisas Jesus transmitiu às multidões por parábola. Sem parábola nada falava. Vamos para Mateus. Não precisa de Mateus não, aqui tá bom. Vamos, Mateus não, Lucas não, aqui tá bom. Então vamos lá, vamos colocar a parábola aqui para nós entender. Primeiro, a parábola que diz que o reino dos céus é semelhante a um fermento. Aqui diz que uma mulher, então a parábola é semelhante a um fermento que uma mulher pegou, tomou, né? E misturou com 3 medidas de farinha, olha, 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. E até que ficou tudo levedado. Levedado. Essa palavra está errada. Está certo. Levedado. Então vamos entender aqui, olha. Nós vamos ler alguns versículos aqui agora para nós entendermos. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: na Bíblia, aqui, primeiro está falando que essa mulher pegou essas 3 medidas de farinha, misturou ali e até que a massa ficou levedada. A primeira coisa que vocês têm que entender:
Na Bíblia, existe 4 vezes, falando sobre fermento aqui, ó. Essa palavra fermento, nós vamos encontrar 4 palavras na Bíblia que mostra que a palavra fermento é um aspecto negativo. Primeira coisa que nós temos que entender, a igreja de Tiatira é a igreja, nós sabemos que foi quando a igreja católica mesmo iniciou, foi na Tiatira. Foi quando a igreja mesmo se tornou realmente a igreja católica. Se tornou a igreja apostólica romana católica. Na verdade, a igreja se tornou mesmo a igreja romana, foi em Tiatira. Porque ali em Tiatira, a igreja já estava assim, cometendo todos os deslizes, e a igreja já não tinha mais a palavra, a igreja agora já tinha decreto. O Papa determinava isso, determinava aquilo outro. Quando você vê a igreja católica, nesse tempo que nós vemos a igreja católica assim, se você estudar muito profundo, as pessoas, por exemplo, os católicos, se eles estudassem mesmo a igreja católica profundo, eles nem seriam católicos. Na verdade, até ser evangélico seria difícil para eles serem, porque a história é muito mais profunda do que a gente imagina. Porque hoje a gente vê, por exemplo, os papas não se casam, eles não têm mulher, não tem nada, mas teve uma época da igreja católica que os papas se casavam, mas ele não podia ficar com a mulher dele, ele ia para Roma, ele era rei, ia para Roma, mas a mulher, ele não ficava com a mulher, ele tinha outras mulheres, além daquela mulher. É só você estudar o livro, por exemplo, dos Borgias. Se você ler o livro dos Borgias, você fala assim, gente, isso é igreja católica? O livro, você pode pegar ele assim, ó, e esfregar ele que vai sair sangue, porque eles mandavam matar todo mundo. O Papa mandava matar todo mundo, era terrível. As coisas que eles cometiam lá dentro eram terríveis. Por quê? Porque a igreja tinha um domínio muito maior e o povo não tinha isso aqui não. O povo não conhecia a palavra, então o Papa fazia o que ele quisesse. Entendeu? É tanto que os seriados que tem sobre os Borgias, não sei se vocês já viram, são bons, só que você tem que assim, assistir com o controle remoto na sua mão. Porque vai ter cenas assim, muito fortes. Você vai ter que passar para frente. Porque não só de sexo, como de morte, a forma que eles matavam as pessoas eram terríveis. E eles se matavam entre si. Os Borgias, por exemplo, tinham vários filhos, eles mesmos iam se matando. O Papa mandava matar os próprios filhos. Era uma coisa muito séria. É muito terrível. Se você ver e estudar, fora o resto, os cardeais do povo todo, aquilo ali é muito terrível. Mas agora aqui na Bíblia, a Bíblia fala sobre Tiatira. Na verdade, a Tiatira, irmãos, ela é a igreja católica. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Vamos ver alguns aspectos negativos do fermento. O que representa o fermento? Eu acredito que nossa aula vai ficar bem baseada nisso aqui mesmo. Vamos lá, vamos para o fermento. Vamos comigo. Lucas 12, 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 12, versículo 1 ao 3. Primeira característica do fermento na Bíblia, vamos ver. Você vê que o fermento é uma coisa tão séria. Daqui a pouco eu vou até falar uma coisa sobre fermento. Eu acredito que vocês não vão ficar assustados, não, porque vocês vão aprender sobre isso. 12, 1. Vem? Lucas, capítulo 12, versículo 1. Lucas, ó. Entretanto, ajuntou-se inumerável multidão de pessoas, de maneira que uns aos outros se atropelavam. Ele começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não há de ser revelada, nem oculto que não haja de ser conhecida. Portanto, tudo que em treva disseste, à luz será ouvido, e o que sussurraste ao pé do ouvido, às portas fechadas, será proclamado sobre os terraços. Mas eu vos digo, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Só aqui tá bom. Aqui nós vamos aprender então que a primeira característica do fermento é o quê? Hipocrisia. Então, a primeira característica do fermento na Bíblia é hipócritas, é hipocrisia. Primeira característica do fermento na Bíblia é hipocrisia. Segunda característica, vamos para Romanos 10, versículo 2. Aqui mesmo, dentro dessa hipocrisia. Romanos 10, versículo 2. Romanos capítulo 10,
E o versículo que nós vamos ler é o versículo 2. Ó, portanto, não, desculpa, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não de acordo com o entendimento correto. Então, o que é essa hipocrisia? O que é esse fermento? Romanos 10, versículo 2. O que é essa hipocrisia? É que a pessoa dá um testemunho, mas ela vive outra coisa. Entenderam? O testemunho dela não é verdadeiro. Na verdade, é outra coisa bem diferente. Isso é religião. Onde mais nós podemos encontrar sobre isso na Bíblia? Quer ver? Só testemunho próximo. Hã? Não, mostrando o que é a hipocrisia. Junto aí para mostrar o que é a hipocrisia. Agora, vamos para Mateus 23 rapidinho, só para mostrar mais um pedacinho dessa hipocrisia aí, que tem uma outra característica dela. Mateus 23. Olha o que é hipocrisia. Versículo 3, amém? 23, 3. Portanto, Mateus 23, 3. Portanto, tudo que vos disserem, isso deveis observar e fazer, mas guardai-vos de fazer conforme as suas obras, porque ensinam e não praticam. Porque atam fardos tão pesados e difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles não estão dispostos a mover nenhum só dedo para levantá-los. Irmãos, isso aqui é o que acontece muitas vezes. Por exemplo, as pessoas não conseguem cumprir nem os 10 mandamentos da tábua. Na verdade, é 613 mandamentos que tem, de Gênesis até Deuteronômio. São 613 mandamentos. 10 da tábua, nós não sabemos nem de qual os 10 da tábua. Aí agora eles querem inventar, ainda quer colocar outras coisas para a igreja fazer, sendo que não está aqui dentro da palavra. Então eles querem inventar outros costumes fora da palavra de Deus. Se o camarada não está suportando levar os 10 mandamentos, cumprir os 10 mandamentos, ele vai conseguir cumprir os restos, cumprir mais coisa. Ele não vai conseguir cumprir mesmo, não. Então não adianta a igreja ter um RI, um regulamento interno, para quê? Isso é hipocrisia, porque então, eles não estão conseguindo levar nenhum fardo pesado que já é cumprir algumas coisas da palavra, vão fazer outras coisas. Então, o que é hipocrisia? É você colocar além do fardo, entendeu? Que você não leva. Outra coisa, vamos agora, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 em diante. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Coríntios capítulo 5. Diz assim, 5, a partir do versículo de número 1. Diz assim: de fato, ouve-se que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem mesmo se nomeia entre os gentios, a tal ponto de haver entre vós quem possua a mulher do seu pai. E vós estáis exaltados. Peraí, são 3 desenhos em cima de onde eu estou lendo. E vós estáis exaltado, não, se é a vez, a vez pelo menos ter lamentado, por não ter sido tirado de vosso meio, aquele, que isso, que pratica, é isso, irmãos? Que cometeu tal ação. Verdadeiramente, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente, que aquele que cometeu tal ultraje, agora o que está escrito aí? O que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso, junto vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Agora leu só o
O 7. Só o 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Do fermento velho. Para que sejais uma nova massa. Para que sejais uma nova massa. Então, continua. Pode continuar, irmã. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então aqui é o outro fermento. A outra palavra que o fermento na Bíblia representa é o quê? Prostituição. Isso aí eu nem vou entrar em detalhes, não. Mas os irmãos, aí está falando sobre um irmão que estava na igreja. Aí o corpo dele vai ser entregue a Satanás, mas o espírito vai ser salvo no dia do Senhor. Aí para aquela pergunta na cabeça da pessoa. Mas peraí, o cara cometeu uma prostituição, né? Na verdade é uma fornicação. É uma fornicação porque deve ser solteiro. No caso, ficou com a mulher do pai dele, que é a madrasta no caso. Mas agora a Bíblia diz que ele vai ser salvo no dia do juízo, que o corpo dele vai ser destruído, mas o espírito vai ser salvo no dia do juízo. Não é uma pergunta aqui. Eu duvido se encontra alguma igreja que o pastor lê esse versículo dos irmãos. Ele não lê. Ele não lê. Porque fala claro aí, olha, que no dia do juízo o camarada vai ser salvo. O corpo dele vai se perder, mas o espírito dele vai ser salvo. E aí? Eu não leio isso não. Nós já falamos sobre isso. A salvação é no corpo, na alma e no espírito. Então você precisa. A salvação nos 3 níveis: a salvação na alma, a salvação no espírito, que é a primeira, a salvação na alma e a salvação no corpo. Quem não é salvo na alma é quem não nega a si mesmo. Agora o espírito, quem é salvo é quem crê em Jesus Cristo como salvador da vida dele. Aí crê em Jesus Cristo, ele é salvo. Mas agora a alma e o corpo não foram salvos. Então ele vai ter que ser julgado. No juízo ele pode ter até salvo, mas ele vai passar pelo juízo do Senhor. Entendeu? Isso é muito sério. Só que nós não vamos entrar nisso aqui agora. Isso é só para o médium. É muito sério. Mas eu tenho um pastor amigo meu que fala assim, ele tem razão. Esse versículo aqui não é lido não, irmão, porque vai ler um versículo desse para explicar que o camarada vai ser salvo no dia do juízo. Então, o que representa isso aqui? Olha, a segunda coisa, o fermento representa prostituição. Outra coisa que o fermento representa, Gálatas 5, versículo 4. Vamos lá, Gálatas 5, versículo 4. 5, versículo 4. Gálatas 5? Esse versículo está pensando errado. Gálatas capítulo 5, versículo 4. É do 4 ao 9. Ó. Vazios e separados de Cristo, estáis vós, os que vos justificais pela lei da graça. Não, justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós esperamos no Espírito, que é pela fé, aguardando a esperança da justificação pela fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé consumada pelo amor. Nossa, é tremendo esse versículo. Quer dizer que você pode ser judeu, pode circuncidar ou não. Se você não tiver fé em Jesus Cristo, você não recebe salvação. Vós correis bem que vos confundi para que não obedeçais à verdade. Tal persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele está falando sobre esse fermento aí? Esse fermento aí fala do legalismo, irmãos. Você sabe o que é legalismo? Naquela época o legalismo era o seguinte: Pedro começou a pregar junto com Tiago e outros apóstolos que para você ser salvo você tinha que circuncidar, você tinha que ser um judeu para você ser salvo. Se você não for judeu, você não poderia ser salvo. É tanto que faz aquela confusão tão grande que que Paulo ficou numa situação tão terrível que ele teve que raspar a cabeça, fazer voto e santificar, coisa que ele pregava até contra, porque é uma coisa estranha. Se você ler bem direito, você vai achar estranho. O próprio Paulo fala contra o legalismo, fala contra esses votos que os judeus faziam. Ele fala contra, depois ele vai e faz. Aí fica aquele negócio assim, mas peraí, ele falou contra, agora está fazendo? Porque primeiro ele falou contra, depois ele fez. Mas só que você tem que levar o outro lado. Ele fez errado. Ele fez errado, não, desculpa. Ele fez certo falar contra. Mas só que chegou no momento
que vê aquela própria palavra que ele mesmo escreveu, que tem hora que tem que se fazer fraco para ganhar os fracos e forte para ganhar os fortes. Aí que ele ficou embaraçado de um jeito que ele não teve outro jeito. Ele falou assim: quer saber? Eu não acredito nisso mesmo, quero nem saber, mas quer saber, rapa minha cabeça. Então raparam a cabeça dele e ele fez o voto ali, entendeu? Mas ele não queria nisso, ele pregou contra aquilo. Mas se você olhar bem, ele falou contra e depois teve que fazer. Por isso que tem coisa na Bíblia que você tem que ler bastante para chegar a um consenso de tudo. Se você ler só um pedaço, você não vai acreditar naquilo em nada. Aí agora, o que é o legalismo? O legalismo é colocar coisa onde não tem. Qual que é o legalismo, por exemplo, no nosso século XXI? O legalismo, os irmãos sabem disso. Agora não, mas teve um momento aí no tempo da igreja que se a mulher usasse uma calça comprida, ela ia direto para o inferno. Isso é legalismo. Se ela cortasse as pontas do cabelo, ela ia para o inferno. Isso é legalismo. O que quer dizer? Que eles faziam? Irmão, que cortava o cabelo escondido. Cortava o cabelo escondido, fazia que tanta coisa escondido, nem sendo pecado, fazia escondido, entendeu? Mas achava que era um pecado. Isso é o quê? É o legalismo, entendeu? E hoje existe o legalismo também. Qual que é o legalismo hoje? Por exemplo, uma igreja que fala que aqui tem salvação, a outra não tem, é legalismo, porque tem que provar isso. A salvação, Jesus que deu, igreja nenhuma pode salvar ninguém, irmãos. Igreja nenhuma, ninguém salva é Jesus. Isso, bom, que está ficando gravado aqui. Você pode ser dizimista, ofertante, ir na igreja, fazer o que você quiser fazer. Você não é salvo. Você é salvo em Jesus Cristo, é pela fé, não tem como morrer. Isso tudo não salva ninguém, salva a sua fé. Mas antigamente era pregado: olha, irmão, se você não vem à igreja, se você não dizima, se você não faz isso, irmão, as pessoas vão ficar assustadas. Vai ter muita gente fora da igreja porque tem da igreja salva. Porque a salvação não vem de homem, a salvação vem de eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E tem muita gente que crê nele como Salvador. Lógico que eu não vou falar de outras coisas, vai ter que pagar um preço lá, mas aí é outra questão. Mas agora, a salvação é uma coisa muito séria. Eu não posso salvar você, nem você pode me salvar. Quem me salva é Jesus Cristo. Então, o que é o legalismo? É colocar outras coisas para a pessoa ser salva, a não ser Jesus Cristo. Aí é tertulianos, na hora já é tertúlio. Por quê? Porque eu estou colocando coisas que não salvam. É o que a igreja fazia naquela época. Por exemplo, se o meu pai tivesse, Deus que livre, meu pai não, o meu avô tivesse lá no purgatório, que eles, entre aspas, diziam que existia purgatório, mas o purgatório é para ganhar dinheiro. O que eu faço? Eu vou lá, levo uma barra de ouro para o bispo. Aqui, ó, bispo, eu tenho essa barra de ouro na missa de 7º dia para tirar o meu pai, o meu avô, lá, exatamente, como se tivesse poder de salvação. Era o que acontecia lá, é o fermento aqui, ó, é o legalismo que estava acontecendo em Tiatira. Outro agora, Mateus, agora falta o quê? Falta Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 6, vamos lá. Outra característica do fermento. Mateus capítulo 16, 6. 16:6. 16:6, amém? E Jesus disse-lhes: estais atentos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha o fermento aí, ó. Mas eles, pensativos, diziam consigo mesmo: ele disse isso porque não trouxemos o pão? E entendendo Jesus, disse-lhes: por que discorreis dentre vós, mesmo porque não tendes pão, homens de pouca fé? Versículo 11, vamos pular para o 11. Como não entendeis, não me referiam àquele pão, quando vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não tinha dito que se guardasse o fermento de pão, senão da doutrina dos fariseus. O que é essa doutrinas aí, irmãos? Representa o que? Doutrinas malignas. Então o que é a outra característica do fermento aqui, ó? Doutrinas malignas, ou seja, o próprio diabo, o diabo, que o diabo mais trabalha é que as pessoas não entendam a doutrina da salvação. Por isso que ele tirou há muito tempo, irmãos. Vocês acham que é fácil, por exemplo, falar para uma pessoa que tem 80 anos hoje, 80 anos, 70 anos hoje, sobre a salvação? É difícil para ela compreender o que é salvação para ela, sabe por quê? Porque foi colocado na cabeça dela que salvação é sacrifício. O povo brasileiro, então, eles têm que sacrificar para ser salvo. Eu tenho que ir na igreja, porque senão eu não vou ser salvo. Eu tenho que fazer, não tem nada a ver. A salvação não é em igreja, não, irmãos. Por quê? Porque isso é uma ideia colocada na cabeça deles. Duas ideias terríveis, malignas, que a igreja católica colocou. A primeira, que a pessoa
que é só a igreja que salva, que tem que estar na igreja, ou que é a igreja que salva, não é Jesus não. E a outra, sabe o que é? Que eu tenho que ser pobre, miserável, mendigo, eu tenho que ter nada para me ser salvo. Se eu tiver alguma coisa, eu não sou salvo. Entenderam? Duas coisas que a igreja católica colocou na cabeça dos brasileiros, nós estamos no Brasil, vamos falar deles, que não sai. Por quê? Porque o clero daquela época queria ser rico. Então, se eu prego para você que você tem que ser pobre, o que eu estou querendo dizer para você? Pega a tua riqueza e dá para a igreja. Então, encher a igreja de riqueza. Entendeu? Aí essa doutrina impregnou na cabeça das pessoas, que não sai. A pobreza espiritual na vida das pessoas. Então, aí você notou aí os fermentos? Ó, nós temos o fermento de Herodes, o fermento dos saduceus, o fermento dos fariseus, o fermento de Corinto e o fermento de Gálatas. Todos aí são fermentos. E todos aí estão no aspecto o quê? Negativo, irmãos. Não tem nada de positivo aqui em relação a isso. Agora eu quero que vocês entendam. Olha só. Aqui nós entendemos o que é o fermento. Aí antes de eu continuar, que eu preciso que os irmãos entendam isso aqui. Continuar aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. É por isso, vou abrir um parênteses aqui na minha aula, é por isso que você nunca pode cear com pão que tenha fermento, irmão. Porque o fermento representa isso aqui. Como é que eu vou cear com pão que tem fermento? Entenderam? Essa é a maior prova do porquê que não pode. O que é o fermento na Bíblia? Por isso que o pão. Aí vocês acreditam que Jesus ia celebrar a ceia e a Páscoa com pão com fermento? Nunca! Entenderam? Aí vem a pergunta que eu sei que quando eu for colocar esse vídeo lá, alguém vai perguntar embaixo, sempre alguém pergunta alguma coisa, vai perguntar assim, mas e aí, pastor, se eu comi pão com fermento na minha igreja várias vezes na ceia, e aí? Aí eu, felizmente, eu tenho que dizer que você nunca tomou a ceia do Senhor. Você participou de um ritual, mas a ceia do Senhor você não participou não. Entendeu? Porque não era a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a partir do momento que todos os elementos estão certinhos. Sabe por quê? Porque como que é o batismo? O batismo não é pegar a pessoa e levar na água e trazê-la de volta, como se fosse morte e ressurreição. É um tipo, não é? Agora não tem outros que pegam, por exemplo, a água, joga na cabeça da pessoa. Tudo bem, eu não tenho contra, tanto faz o que eles estão fazendo. Estou falando que o batismo é ir lá na água, não é? O batismo não é levar a pessoa na areia. Eu vou na areia da praia, vou colocar a pessoa na areia da praia, vou jogar a areia na cabeça dela, eu vou mergulhar na areia. Não é, o batismo é na água, né? Por que é água? Porque a água é um símbolo. Assim também a ceia é um símbolo, mas é o símbolo do cálice e do pão. Se um tiver errado ali, se o cálice não for o suco da uva, for Coca-Cola, está errado. Saiu do símbolo. Entendeu? Mas entenderam? A questão, irmãos, que é símbolo, mas é símbolo, mas tem que fazer o símbolo correto, irmão. Se você fizer o símbolo errado, está errado. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Agora vamos voltar para cá. A mulher então é quem? Vamos ver quem é a mulher. A mulher representa a Jezabel, que é a igreja, que é a igreja romana, infelizmente. É a igreja romana, é o clero romano. Vamos lá. Como é que eu sei que a mulher é ele? Primeiro, a mulher, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, vamos lá. Vamos ver a mulher rapidinho aqui. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. 17. Lá fala assim, olha. Eu quero o versículo da mulher 4. Ó, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Nós sabemos que essa mulher que está vestida de púrpura e escarlata aí, a palavra púrpura e escarlata infelizmente, a cor, né, do Império Romano. E adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um caso de ouro cheio de imundícias, que são práticas cultuais e imundícias sobre prostituição. Então, essa mulher aqui é a mãe da prostituição, que é a Babilônia. A Babilônia, irmãos, quando a Bíblia refere a Babilônia, ela está referindo a mãe dos ídolos, de onde veio a idolatria completa. Agora, olha o versículo, outro lugar também que eu queria que você visse sobre a mulher, sobre a farinha. É a mãe dos ídolos, é a mãe da idolatria. Aí, olha o que diz aí, olha. Ela pegou 3 medidas de farinha. A farinha, o que a farinha representa? Vamos para Levítico. Levítico 2:1. Levítico 2:1.
E quando alguma alma oferecer uma oferta vegetal ao Senhor Jeová, Levítico 2:1. E quando uma alma oferecer uma oferta de oblação, que é vegetal, ao Senhor Jeová, a oblação será de flor de farinha de trigo. Derramará sobre ela azeite e logo porá incenso sobre ela. Então, esse sacrifício aí, olha, era um sacrifício oferecido à parte, porque a farinha aí, irmãos, representa o que? Aqui a Bíblia fala que era 3 medidas de farinha. Como a Bíblia fala que era 3 medidas de farinha, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, que é uma oferta de manjares. Quer dizer, o que é a oferta de manjares? A farinha aqui, olha, é a representação da palavra de Deus. São 3 medidas, por quê? Por que é 3 medidas? Porque primeiro, nós temos o evangelho da lei, aonde houve a manifestação do trabalho de Deus trabalhando com o homem. Aí depois vem o que? Jesus Cristo trabalhando com o homem, morrendo na cruz pela graça. E depois o Espírito Santo trabalhando com a igreja. Por isso que é 3 medidas de farinha. Entendeu? Por isso que é 3 medidas de farinha. Entendeu? Por isso que é 3 medidas de farinha aqui. Agora presta atenção. Essas 3 medidas de farinha. Só que o que aconteceu? Ficou tudo levedado, quer dizer, cresceu. Cada medida dessa aí, para você entender, cada medida dessa de farinha aí, olha, é 12 quilos mais ou menos. Uma medida de farinha era 12 quilos. Então, olha só, aí foi colocada essa medida de farinha aí. Quando foi colocada essa medida de farinha aí, o que aconteceu? Quando ela colocou o fermento, não era para colocar o fermento, mas quando colocou o fermento, a massa o que? Cresceu. Foi isso que aconteceu. A igreja em Tiatira, a igreja romana, ela colocou o fermento aonde não devia. Quer dizer, na massa que o Senhor preparou. Aí o que aconteceu? Veio a hipocrisia, o legalismo, as doutrinas falsas, a prostituição. Quando ela colocou tudo isso junto, a massa cresceu, levedou, mas não era o que o Senhor queria. Olha, esse é o aspecto negativo dessa parábola, mas tem um aspecto que alguns especialistas também colocam, positivo. Eu uso ele também porque se tem 2 eu tenho que colocar. O fermento sempre é negativo, sempre. Mas existem alguns livros que você pode ler, que alguns vai falar que, eu, por exemplo, eu tenho um professor que mostra o aspecto negativo e um outro que mostra o aspecto positivo. O aspecto positivo, a Bíblia fala assim, certa mulher pegou 3 medidas de farinha. Se você ler lá em Gênesis 18, abre aí para você ver rapidinho, Gênesis capítulo 18, versículo 6. Gênesis capítulo 18, versículo 6. Olha aí o que diz. Olha aí, irmãozinho. Fala. Lê para mim, por favor. Sara. Não é isso? E Abraão apressou-se em interpulsar a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Então, 3 medidas. Então, aí, o que é? Essas 3 medidas de farinha que ela pega, representa os 3 blocos: nações, igreja e Israel. E eles afirmam que o fermento representa o Espírito Santo que trabalhou com essas 3 nações. Só que esse é um aspecto que eles trabalham positivo. Só, irmãos, que é um só que eu não tenho referência para ele. Agora o fermento eu tenho referência, 4 referências, que ele representa coisa ruim. Então, não estou dizendo que o aspecto positivo é ruim, não, está entendendo? Mas eu estou fazendo uma ênfase maior aqui no fermento da parábola para a igreja, entenderam? É porque como tem 2 aspectos, eu sempre gosto de trazer os 2 aspectos. Mas essa questão das 3 medidas de farinha, porque Sara, ela é a mãe das nações, assim como Abraão também é o pai das nações. Aí ela pega 3 medidas de farinha que representam as nações do mundo, os gentios, que é as nações, representam a igreja e representa Israel. Aí e eles falam que esse fermento representa o Espírito Santo que trabalhou para fermentar as nações, para fermentar a igreja e fermentar Israel. As 3 tentativas dele, entendeu? Eles ensinam esse outro aspecto.
Por isso que eu falei que tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. Aqui eu estou trabalhando no aspecto negativo, do lado que representa a Igreja Católica, amém? Que é a Tiatira, que cresceu aí no fermento e virou o que virou, amém? Glória a Deus, então.